Olá pessoas, meu nome é Márcio. Estamos aqui novamente para um vídeo de análise de A Casa do Dragão, episódio 5. E bom, eu nem sei por onde começar. Tivemos muitas coisas acontecendo nesse episódio novo, mas eu vou começar já elogiando novamente a série, porque o nível de qualidade parece que só aumenta, entende? Tá muito bom esse episódio, eu achei que seria um episódio mais meio de temporada, aqueles episódios mais assim, tranquilos, mais seguros. Mas não, o episódio veio com tudo, com um tapa na tua cara. Bom, eu tenho que começar também falando de algo mais ou menos triste. Esse foi o último episódio onde as atrizes que fizeram a Rhaenyra e a Alicent jovem atuaram. A partir do 6º episódio em diante a gente vai ver elas já mais velhas, feitas por outras atrizes. Então foi meio que a despedida delas nesse episódio aqui. Uma grande despedida, tenho que dizer. Principalmente da Alicent. Porque olha, se teve episódio que a Alicent brilhou, até agora com certeza foi esse. Ela tá presente boa parte do episódio. Isso tem que ser lembrado, ela aparece bastante nesse e com uma boa importância. O pai dela, né, tá ainda saindo de Porto Real e ela vai lá se despedir e tal, e ele joga muita coisa na cara dela. Ele fala que ela tá do lado da Rhaenyra, que isso não vai dar certo. Uma das coisas que ele fala que eu acho interessante é que quando a Rhaenyra se tornar rainha, se ela não se levar dos filhos da Alicent com o rei, o poder dela vai estar em perigo. Então, isso bota, claro, uma pulga, né, até as orelhas da Alicent, não é à toa, né, porque são os filhos dela. E acho que assim como toda mãe, ela não vai querer que alguém faça mal a eles. E depois isso vai piorando essas suspeitas dela com a Rhaenyra, porque até esse momento ela ainda estava defendendo a Rhaenyra. Mas depois da conversa que ela tem com dois personagens importantíssimos aqui, tudo muda. A primeira, e eu acho que uma das mais importantes, que apresenta um personagem muito importante daqui pra frente, é a conversa que ela tem lá no bosque com o Larys Strong, também chamado de Larys Pé Torto. Ele é filho do atual mano do rei, né, o Lyonel Strong, e ele é muito importante durante a Dança dos Dragões, muito. Ele vai aparecer basicamente até o final disso, então nesse episódio ele já mostrou um pouquinho de como ele é. Porque aqui, é óbvio que ele tava jogando intriga pra cima, ele queria ver treta, ele queria ver o que a Alicent ia fazer. Mas ele conta, né, que levaram, né, o chá da lua lá pra Rhaenyra na noite, e ele fala, não, será que ela tá doente? Mas a Alicent obviamente sabe que aquele chá, né, é um chá pra tirar bebê, digamos assim. E ela fica chocada, porque isso é meio que é uma prova de que a Rhaenyra mentiu na cara dela. Claro, a gente sabe que quem mandou o chá não foi a Rhaenyra, né? A Rhaenyra não pediu aquele chá, foi o rei que mandou no completo foda-se. Mas a Alicent não tem acesso a esse detalhe. Pra ela foi a Rhaenyra que pediu. Então, aquilo tudo que a Rhaenyra falou pra ela, que jurou sobre o nome da mãe falecida dela, meio que perde totalmente a força ali. Isso só piora depois, quando ela decide dar uma conversada com o Criston Cole. Tava óbvio naquela cena que eles não estavam falando a mesma coisa. A Alicent claramente queria saber se a Rhaenyra saiu com o Daemon, mas pro Criston Cole, ele interpretou que a rainha já sabia de tudo. Cada um tava interpretando essa conversa de algum jeito, até o final, quando o Criston não consegue conter mais eu não sei se é vergonha, não sei se é só cansaço, sei lá o que ele tava sentindo com relação a isso, mas ele não consegue se conter. Daí ele fala que foi lá e tirou a virgindade da Rhaenyra. E a cara que a Alicent faz, aquilo tem o peso sobre ela enorme. Ali, ela mudou completamente o que ela pensa sobre a Rhaenyra. Completamente. E não é à toa que depois a gente tem aquela cena também maravilhosa que se passa no jantar. Assim, né, o rei lá tá lá... Eu vou falar desse casamento depois com mais detalhes, mas eu preciso falar disso agora. O rei tá naquele discurso dele lá, todo... Tchanené, todo mundo bem-vindo, coisa e tal, o casamento da minha filha, paladar. E ele só para do nada. E fica aquele silêncio. Que a gente pensa, o que foi? Esse cara tava morrendo, o que foi? E aí entra a Alicent com aquele vestidão. Ela chega naquele vestido verde, mas tão verde, que parece um semáforo aberto, assim. É um puto sinal. Porque até no último episódio mesmo, a Alicent tava usando vermelho e preto, as cores da casa Targaryen. E ali não. Ali ela tava com Alicent Hightower.
E óbvio que isso chamou a atenção de todo mundo, né? À toa que o Larry, pé torto, sussurrou lá pro irmão dele que quando os vassalos dos Hightower são chamados pra guerra, eles enxergam a torre alta em qual cor? É verde. E não foi só isso, né? A Alicent também tem outro papel importante no final. Mas esse eu vou deixar um pouquinho pra depois, porque a gente tem que falar sobre o começo do episódio do Daemon. De novo, todo episódio eu vim aqui elogiar o Daemon. Nem tanto, nesse eu vou criticar um pouco ele, porque ele foi bem FDP, digamos assim, porque, cara, o começo do episódio tá lá no Vale de Arryn lá, e o filho da mãe, tem a Rhaia, a esposa, né, do Daemon até aquele momento. No livro, é dito que ela caiu do cavalo e se machucou feio, daí ela foi levada pro castelo lá e tal, e depois ela se recuperou, ficou levantada durante o tempo, aí do nada caiu e morreu. É isso que eles contam que é a morte dela, é que foi meio diferente, né? O Daemon pegou aquela pedra e vral. Beleza que ele não queria a esposa dele, mas aquilo foi demais, né? E novamente a gente acabou vendo que, diferente do Bolsonaro, o Daemon é bem imbrochável, né? Que no último episódio ele não deu conta da Rhaenyra, e nesse a gente sabe que ele nem consumou o casamento, então... Ainda depois, na cerimônia de festa lá do noivado, ele tem a cara de pau de falar com o cara lá da família Royce, se eu não me engano, que ele vai buscar a herança dele. Que filha da mãe, velho. Detalhe pra paquera que ele tem com a Lena Velaryon lá, durante a dança dos dois. Aliás, a Lena Velaryon tomou aquelas partículas PIN lá do Homem-Formiga, né? Porque cresceu que só, né? Porra. Vale lembrar que até o episódio 2 ela ainda tava com 12 anos. Aqui ela já tá com uns 16 anos, mais ou menos. Mas cresceu que só, né? Mas ok, né? Porque o Laenor Velaryon também, né? Cresceu bastante, mas nela a gente vê uma diferença muito maior. E claro, né? Já que tô falando de Velaryon, temos que falar do Laenor. Teve um destaque um pouquinho maior nesse episódio, assim, foi desenvolvido um pouco melhor. E é bom finalmente poder falar sobre o fato dele ser gay, que ainda não tinha sido explorado isso na série e tal. Ele e aquele Sir Joffrey lá, o Cavaleiro dos Beijos, que nome, aliás, hein? Eles têm uma relação, assim, não é só na série, no livro também. Eles são bem apaixonados, basicamente, eles não largam do outro. E foi muito legal ver isso na série, assim, eles trazendo esse fato e tal. Até tem aquela conversa da Rhaenyra com o Laenor que ela fala lá que... do pato assado e do ganso lá. Eu não lembro exatamente como ela fala, que ela prefere pato assado, não gosta de ganso, alguma coisa assim. Até depois o Joffrey pergunta, né, pro Laenor, ele era o ganso ou o pato assado? Eu também fiquei me perguntando isso. Aliás, foi legal esse trato da Rhaenyra com ele, né, ela se abrindo e falando, não, mano, a gente já sabe que tu é, né, como diria o Buzz Lightyear. E ela fica beleza com isso, ela, não, você faz o que tu quiser aí, eu faço o que eu quero e tamo casado. Olha o primeiro relacionamento liberal aí, né? Hoje em dia virou moda, mas olha as origens disso. O relacionamento do Joffrey com o Laenor é muito bem, assim, feito, assim, na série. A gente vê o afeto que um tem pelo outro, assim. Também nas fofocas, né? O Joffrey, espertinho, sacou tudo com relação a Rhaenyra e o Criston Cole, né? Foi só bater o olho. Pena que ele não tem aceitação, né? Porque... o Rhaenys até sabe disso, sobre o Laenor, mas... o Corlys nem tanto, né? Ele ainda tá nessa negação, dizendo, não, ele é só um jovem. É só uma fase, que isso, mano. Ele agora não pode nem mais dar a bunda que você agora é chamado de gay, mas que é isso? Não pode. O Corlys ainda tá muito nessa rejeição, né? Tem até aquela cena no baile que ele vê o Joffrey e o Laenor e ele fica meio assim e tal, mas ele devia só aceitar logo, né? Fazer o quê? Pena que esse relacionamento do Laenor com o Joffrey tem esse final muito trágico e pesado, cara. Aliás, essa é uma das cenas que eu não tava esperando que eles iam fazer nesse episódio, do jeito que tava indo, assim, porque tá tendo a festa, né? Tá tendo lá a festa e tal, todo mundo dançando, e do nada começa aquela bagunçarada lá, aquela turma toda gritando e coisa e tal. Na hora eu pensei que tinha acontecido alguma outra coisa, algum atentado, alguma parada assim, sei lá. E depois do nada só mostra o Criston Cole descendo a porrada no tal do Joffrey lá, quebra a mão do cara, mano. Quando o Criston Cole termina o trabalho, o maluco tá com um buraco aqui na cara, um buraco. Nossa, é muito pesada essa cena. E é muito do nada, cara, eu não esperava que isso fosse acontecer. Porque no livro, né,
tá tendo os torneios lá que o rei prometeu que ia ter e tal, as justas e tal. E o Criston Cole não tá mais com a benção da Rhaenyra, ele tá com a benção da rainha Alicent. E ele começa a vencer todo mundo, até que chega o Cavaleiro dos Beijos, que eles vão pra luta. Quer dizer, o Sir Joffrey vai com a espada e o Criston Cole vai com a massa dele, a massa estrela. Mano, o Criston Cole esmaga o maluco com a massa lá. Ele esmaga, ele desce a porrada. Mas aí é que tá. Lá era uma justa, então mortes acontecem, é meio inevitável até. Mas aqui não. Aqui foi no meio da festa, e pegou completamente desprevenido. E foi com a mão, não foi massa, não foi porra nenhuma, foi na mão matar o cara. Isso foi muito tenso, cara, eu adorei. Eu tô gostando porque essa série tá pegando e adaptando os eventos, mas alguns, eles mudam completamente, assim, a ordem ou como acontece. E eu tô adorando porque, mesmo eu sabendo como acaba tudo isso, eles estão me pegando desprevenido vez ou outra. Isso me mantém ainda fixo na série, mesmo eu já sabendo o final. Isso é muito bom, cara. Isso mostra o talento dos roteiristas por trás disso tudo. E, né, depois o Laenor vai lá e chora, né, sobre o corpo do Joffrey. Daí eles fazem o casamento de última hora. Aquela cena do casamento também, nossa, que triste, cara, velho. A Rhaenyra tá abalada, mas não chega nem perto do quanto que o Laenor tá. O Laenor mal consegue falar as palavras, ele fica só chorando. E só comprova que não dá pra ter casamento em Westeros também, né? Porque é casamento vermelho, é casamento do Joffrey, é esse casamento da Rhaenyra. Só dá desgraça em casamento, cara. Sério, tem casamento em Westeros? Não vá. Porque alguém vai morrer e pode ser você. E até pesada aquela cena no final, né? Que tem aquela poça de sangue enorme e o rato tem aquele rato bebendo sangue. Nossa. Mas quem causou isso? Criston Cole. É o cara que eu queria falar nesse episódio. Ele apresenta umas das temáticas que eu mais gosto nesse universo criado pelo George R.R. Martin, das crônicas e tal. Que é a dualidade dos personagens. Cara, eu vou dizer, que desenvolvimento de personagem. Eu legal, gostei demais. Assim, na primeira vez que o Criston Cole apareceu, curti ele demais, vencendo a justa contra o Daemon e tal. Segundo episódio, a Rhaenyra escolhe ele. Terceiro episódio, ele tá lá com a Rhaenyra, aquela conversa no meio do mato. Quarto episódio, ele com a Rhaenyra lá no chulepe. Você vê ele e você pensa, pô, cara, que maluco legal, né? No meio dessa porra toda aqui, todo mundo brigando por reino e os cacete. Ele é um cara gente boa, ele é um carinha legal. Só que não, ele não é tão legal assim. Isso eu adorei. Uma das coisas que tem no livro do Fogo e Sangue, que eles até descrevem por um bom número de linhas e parágrafos, é a perda da virgindade da Rhaenyra. Isso tem uma atenção grande até nessa parte do livro. E tem várias versões e tal, como tudo o que acontece nesse livro tem várias versões. Falam que a Rhaenyra perdeu com o Daemon, sei lá onde, e foi em cima de um dragão, ou a Rhaenyra foi atrás de sei lá quem, foi o quebra-ossos de Strong lá que pegou ela. Mas uma das versões que é apresentadas aqui no livro, que nem é tão bem creditada assim, mas que tem, é uma onde o Criston Cole vai lá e fala que ela, a Rhaenyra, devia fugir com ele pra fora de Westeros. Que ele vai viver como um corsário, ela seria a mulher dele e tal, ele ia vencer na vida com a espada e essas coisas assim. E é essa versão que tá aqui na série também. Os diálogos são quase iguais. É o Criston Cole indo lá, oferecendo isso pra Rhaenyra, ela dizendo que não, que a coroa é maior do que ela tem que ter a coroa. E o Criston Cole fica putaço, mano. Ele fica puto, ele fica falando o quê? Eu trei meu juramento, eu me tornei perjuro, eu sujei meu manto e essas porra toda. Como o Joffrey fala lá, sujou o manto branco dele com o sangue do Hymen, da Rhaenyra. Que frase, hein? Mas foi isso mesmo. Cara, nessa hora ele ficou putaço naquele navio. E ele só foi embora. E eu pensei, tá, ele tá puto, beleza, né? Meio burro dele pensar que a Rhaenyra fosse largar o trono que era por direito dela, mas depois, o maluco pira das ideias. Ele pira, porque tem aquela conversa com a Alicent, ele já fica mais doido das ideias. E no casamento ele olha com uma cara tão puto da vida pra Rhaenyra que, mano, eu jurava que era pular nela em algum momento. Ele tava muito putaço. E depois que o Joffrey lá foi lá trocar uma ideia com ele, falar que sabia do segredo, o cara não se aguentou mais. Ali foi o ponto de ebulição dele. E deu no que deu. Ele foi lá e meteu a mão na cara do Sir Joffrey
Do nada, aliás. Já tinham parado de conversar nesse momento, mas ele foi lá e meteu a mão na cara do cara. E foi aquela cena horrível, mano. Ele socando o maluco já tava dominado, ele socando sem parar. E manchando toda a roupa branca dele lá de sangue. E porra, nenhum daqueles soldados parou ele. E ainda depois, ele tentou tirar a vida dele no bosque lá, que tem a árvore de coração. Ele sendo um cara mó gente boa pra um macho escroto da internet. Entende? Ah, essa mina não quer saber mais de mim, então eu vou virar o psicopata americano aqui. Entendeu as ideias do cara? E ele tá lá pronto pra tirar a própria vida dele porque ele sabe que ele traiu o juramento dele de novo. Por causa da Rhaenyra, ele novamente manchou o manto dele. E ali ele ia enfiar a faca lá. E ele só foi salvo pela Alicent, que apareceu nesse momento pra impedir ele. Isso é muito importante daqui pra frente, porque vai mostrar muito do porquê o Criston Cole vai criar uma lealdade com a Alicent. Mas também é um puta desenvolvimento de personagem. É a dualidade dele. Ninguém aqui é 100% bom. Ninguém aqui é 100% mal. Entenderam? O Daemon, a gente curte ele, mas ele é um filho da puta, muitas vezes. Pode ver com o que ele fez com a Rhea. Não foi legal aquilo. Não importa se ele não gostava. Não era pra ter feito aquilo. O próprio Viserys mesmo, às vezes, age com um jeito que a gente acha que é só burrice, mas às vezes é só tipo de inocência tola dele. A verdade é que todo mundo nessa série é como se fosse aquele círculo do Yin Yang, sabe? Todo mundo aqui é aquilo. O mal dentro do bem, bem dentro do mal, entende? Isso é muito bom pra desenvolver mais o Criston Cole, sabe? Ele não é só um cara da guarda real lá e tal. Não. Ele tem mais conteúdo além disso também. Assim como a Rhaenyra, assim como a Alicent, assim como o Daemon. E esse é um dos pontos principais que essa série vai se pegar pra conquistar nossos corações. E bom, eu podia vir aqui falar mais sobre outras coisas, tipo o irmão do Larys pé torto lá, do que é Bosses Strong e tal, que é importante. Mas eu não vou falar disso agora, porque é spoiler. Tem um anão que aparece em um momento que eu jurava que era o anão cogumelo, mas eu acho que não, porque ele tá numa banda e o cogumelo é o bobo da corte, então não acho que é. E tem um momento que aparece a Meleys, que é o dragão da princesa Rhaenys. Só que ele aparece meio de longe, não deu pra eu ver muito bem sobre ele, então não vou comentar muito. Mas apareceu, junto com o Smoke. Mas bom, acho que por hoje é só. Curta esse vídeo, se você gostou, e eu espero que você tenha gostado. Me siga nas minhas redes sociais, que eu tô sempre ativo lá, e assim que sair vídeo eu já posto lá um post avisando todo mundo. Posto um post hoje, eu tô bem redundante. Bom, compartilha esse vídeo, comente, que isso ajuda demais, me ajuda a crescer nessa plataforma. E bom, é isso. Até!